Deus trabalha, o Diogo, né, que é o meu marido, ele não pôde estar aqui, ficou lá, eu queria tanto ir, queria tanto estar com você, mas ele não pôde estar porque ele é líder de louvor lá. Então, já sabe como é, né? O pessoal do louvor entende bem como funciona, é bastante responsabilidade, bastante demanda, e ele acabou tendo que ministrar o louvor lá. Juntos, a gente trabalha com os jovens, né, da Apacentar, somos um dos líderes ali para somar com o corpo, né, com a família Apacentar. E, no mais, sanguínea, expressiva. Vocês vão ver aqui que eu vou falar, mas vou falar com a cara, com a boca, com tudo, faz parte do temperamento. Como a Clara falou, né? Nossa, a gente brigou muito, mas eu era uma pessoa muito, muito ferida. A Clara falou que ela é difícil, mas eu era machucada, irmãos. Eu falei assim, gente, a Clara é graciosa, porque ela ainda foi falar comigo. Às vezes a gente olha para trás, né, e fala assim, nossa, a pessoa era problemática. Mas o problema era a gente, né, irmãos? Às vezes a gente não consegue enxergar as nossas falhas, mas eu glorifico a Deus, porque eu olho para trás e vejo o quanto eu aprendi, amadureci, o quanto o Senhor trabalhou em mim, porque orgulho, né, eu estava falando isso ontem lá com os jovens, que orgulho às vezes é igual CC. A gente vê aquele cheiro no ar, a gente sabe que está ali, mas a gente não sente o nosso, né? Então, refazer esse caminho, poder olhar para trás e falar assim, agora o Senhor lavou de verdade, agora não tem mais cheiro não, pelo menos algumas coisas foram lavadas daqui, né? Então, eu glorifico a Deus. E, para a gente começar, queria convidar vocês agora a fechar, parou o momento brincadeira, né? Falei um monte de besteira aqui já, mas gostaria de convidar você agora a fechar os seus olhos para a gente orar e iniciar o momento da palavra. Amém? Senhor, nós queremos te glorificar por essa noite, Pai. Muito obrigada, Pai, porque nós estamos aqui com vida, nós estamos aqui com saúde, nós chegamos até aqui, Pai, pela Tua bondade, pela Tua graciosidade. E, Senhor, nós sabemos que o Senhor tem algo para falar nessa noite. Por isso, Senhor, eu quero me diminuir. Eu me diminuo, Espírito Santo, para que o Senhor, somente o Senhor venha falar. Somente o Teu Espírito venha ministrar segundo as necessidades da sua noiva. E nesse momento eu quero profetizar que aquele que entrou aqui aflito, Senhor, que seja restaurado. Aquele que entrou aqui, Pai, com o coração entristecido, que venha receber o renovo do Senhor. Aquele que entrou aqui, Pai, machucado, machucada, Senhor, que nesse momento venha ser tocado com o bálsamo de cura da parte do Senhor, Deus. Senhor, eu profetizo bênçãos sem limites sendo liberadas, porque Tu és um Pai generoso e que nessa noite possamos ter revelação, Pai, da Sua graciosidade, Jesus. Essa é a nossa oração como igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém. Para começar, eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus comigo em Marcos. Marcos 11, versículo 12. A partir do versículo 12. Amém ou misericórdia? Amém? O pessoal daqui é um pessoal bíblico, né? Consegue abrir com facilidade. Glória a Deus. Podemos ler então? No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse à figueira que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. Somente até aqui. Esse texto, ele é um texto muito forte, porque a gente pensa, né? Como é que Jesus chega nesse lugar
olha para essa figueira e fala para essa figueira secar. O que havia de errado com essa figueira? E quando a gente vai entrando um pouquinho, aprofundando um pouquinho no texto, o que a gente percebe? Que a figueira é uma planta que antes dela dar folhas, ela dá frutos. Ela faz o caminho inverso, né, das plantinhas comuns, daquelas que a gente está acostumado a ver. E quando Jesus olha para aquela figueira, com uma aparência, com aquela estética, nossa, eu tô com fome, tá no momento de comer, de ser nutrido. E aí quando ele chega perto e vê que não tinha frutos, ele falou, não, tá errado. Porque tem aparência, mas não tem uma verdade, não tem frutos. E nesse momento o Senhor começou a ministrar algo no meu coração. Quantas vezes a gente não corre para algo que tem uma aparência, né, pastor? A gente olha e fala assim, nossa, tem uma aparência boa, então eu vou até lá, eu quero conquistar isso, é um sonho para mim, olha que lindo aquele lugar. Ou então, olha que lindo aquelas amizades, aqueles contatos, olha como é bom, né? Eu quero aquilo. E às vezes a gente passa a desejar, passa a ansiar por algo que é só estética. E por que às vezes o Senhor ele acaba secando algumas coisas na nossa vida? Porque não é aquilo que Deus quer para a gente. Cada um de nós nascemos com um propósito, com algo para fazer nessa terra, para manifestar nessa terra. E quando a gente entende a direção certa, o caminho certo, o propósito certo que é para a gente seguir, parece que ali a folha ela não tem só uma estética. Ela não é só uma plantinha que tem aquelas folhas e tem uma aparência de que tem fruto. Não, começa a frutificar. Sabe por quê? Porque é essência. A essência sempre vai trazer o fruto. Não adianta se algo nasceu para frutificar sendo uma uva, né? A videira ali vai ser. Se nasceu para frutificar sendo uma banana, vai ser uma banana. Estou brincando aqui falando sobre isso porque cada um de nós, tanto eu quanto você, tem um propósito nessa terra. Você nasceu já desenhado. Você já foi totalmente planejado pelo Senhor. E às vezes a gente escuta lá de trás da nossa família, olha, você não serve para isso, você não serve para aquilo, você não nasceu para isso. E a gente vai se desmotivando, a gente vai murchando, a nossa essência vai morrendo. Hoje eu estava falando, né, com a minha amiga pastora Débora, sobre isso. Quantas vezes a gente está em ambientes que vai matando aquilo que é tão precioso dentro de nós, que o Senhor criou, gerou, mas a gente começa a se questionar, será que eu sou boa para isso? Será que eu sou bom para isso? Será que eu nasci para isso ou para aquilo? A gente começa a se questionar e se perder da nossa essência. Mas eu sei que hoje o nosso tema é sobre procrastinação. E aí eu estou indo por um caminho que às vezes a gente se questiona, mas o que tem a ver isso com procrastinação? E para a gente pensar sobre esse assunto de procrastinação, a gente vai precisar olhar por que às vezes a gente procrastina. Às vezes nós somos ruinzinhos, né, com a gente. Às vezes a gente ouviu a vida inteira, né? Olha, você não serve, você não presta, isso aqui não é para você. E aí hoje, às vezes a gente está procrastinando algumas coisas que queimam no nosso coração. Mas esse procrastinar, esse adiar, não é porque eu sou uma pessoa ruim, porque eu sou uma pessoa que não tenho força de vontade, não tenho ânimo, como às vezes o senso comum fala. Né? Às vezes a gente escuta isso. Nossa, essa pessoa não vai para frente em nada, não anda. Mas a procrastinação, às vezes, a gente vai entrar um pouco nisso, é fruto de uma dor. É fruto de algo que precisa ser ressignificado dentro da gente. E para começar, falando um pouco sobre esse assunto e trazendo um pouco mais de clareza sobre tudo isso que a gente falou como introdução, eu quero hoje falar sobre vencendo a procrastinação, mas desenvolvendo autocuidado e amor próprio.
Quando eu orei para falar sobre esse tema, né, procrastinação e fé, o Senhor me direcionou muito para uma palavra específica que é: vencer a procrastinação é fruto do amor próprio. É o quanto você, eu, estamos apropriados dos nossos propósitos. É o quanto a gente já sabe o que o Senhor diz ao nosso respeito. É o quanto eu me desligo das vozes contrárias, daquilo que me feriu lá atrás. Eu iniciei aqui brincando com a Clara, falando que eu era uma pessoa difícil. Mas o meu contexto todo, durante a minha infância, adolescência, era ouvindo: você não é nada, você não vai ser ninguém. E aí, quando eu cheguei na faculdade, eu já cheguei assim: eu vou ser alguém. Eu vou ser alguém. Eu vou chegar e vou ser alguém. E eu queria tanto provar que eu era alguém, que às vezes eu me perdia dos frutos. Que era o contato com as pessoas. Que era o calor de amar as pessoas, né? Então, como é importante a gente não só se preocupar com a estética, porque a estética era bonitinha. A Natália estava indo, não estava, Clara? Todo dia a Natália estava indo para a graduação, a Natália se esforçava para fazer as coisas, vinha de um trabalho lá do centro do Rio, corria, tomava café, se alimentava mal e falava: não, agora vou vencer. Parecia que eu tinha vencido a procrastinação, mas na verdade eu estava andando por uma ferida, por uma dor. Era lindo, era o propósito de Deus eu fazer psicologia? Com certeza, eu não tenho dúvidas disso. Mas como eu estava gestando o propósito de Deus? E Deus, Ele está preocupado no como. Às vezes a gente se preocupa em fazer, tanto, não, eu vou vencer a procrastinação, eu quero fazer, eu vou romper. Mas Deus está preocupando como ela está rompendo, como Ele está rompendo com a procrastinação. Deus não quer que a gente conquiste coisas, que a gente chegue em lugares, que a gente simplesmente alcance níveis maiores. Deus quer que a gente esteja inteira. Deus quer que a gente cultive o caminho, desfrute do caminho. Quantas vezes a gente está tão preocupado em chegar e às vezes a gente está, igual eu estava lá atrás, né? Correndo para chegar no lugar, para me formar. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu falo assim: como foi o meu caminho? E quando a Clara hoje falou assim: Natália, a gente brigava muito, eu falei: é confirmação, gente. Eu estava com tudo isso na minha cabeça, ela me fala isso. Porque às vezes a gente corre e não percebe como está correndo. E aí sabe o que acontece com a gente? A gente cai, a gente tropeça, a gente se machuca a nossa essência. E aí depois a gente pensa que é só uma procrastinação, que é só um desânimo, que sou eu, que sou ruim e preciso me aprimorar e melhorar. Quando na verdade a dor e aquilo tudo que parece bonito não é tão bonito assim. Tem coisas aqui dentro que precisam ser tratadas. E quando o Senhor me trouxe até aqui, porque eu creio que a Clara foi usada, é para a gente poder olhar para a nossa caminhada enquanto igreja. Como nós estamos caminhando. Como nós estamos pensando em vencer a procrastinação, pensando em romper com as nossas limitações, porque não basta só romper. A gente precisa estar inteiro nesse romper. A gente precisa estar com as emoções curadas, com o nosso corpo físico bem cuidado. A gente precisa estar com a nossa vida espiritual de pé. A gente precisa estar com esses pilares totalmente levantados. Não basta chegar, mas é importante olhar como eu estou chegando, como eu estou dando um passo. Como está sendo esse meu passo? Está sendo saudável? Eu estou inteiro? Eu estou inteira? E isso é extremamente importante a gente olhar, irmãos. Próximo slide. E para pensar um pouco nisso, a gente vai seguir essa rota. O que é a procrastinação? Compreendendo as raízes da procrastinação, cuidando do corpo, alma e espírito e construindo a cura. Ai, obrigada. Tem um balde de água aqui para mim. Eu falei com a Clarinha assim: Clarinha, eu bebo muita água, pode botar um balde. Ela botou. Glória a Deus. Mas a gente vai seguir esse caminho. Pode passar.
procrastinação, eu quero tranquilizar o seu coração. Eu vim aqui para trazer um bálsamo no seu coração. Porque às vezes a gente se critica, se condena, fica ali jogando, sabe, como um mártir nas nossas costas. Caraca, eu não faço, eu não rompo, eu não chego. Por que eu não consigo romper? Mas eu quero tranquilizar seu coração e dizer que isso é humano. Que você é um ser humaninho, que você é um ser espiritual, mas que você também tem um corpo, você também tem ali um corpo biológico que reage, às vezes, de uma forma disfuncional, que a gente trabalha, começa a olhar de uma forma diferente e rompe. Então, não se culpe, não se condene se você está nesse lugar de procrastinação. Eu tenho certeza que um pouquinho de conhecimento, né, com a força de vontade, vocês vão ver que os passos vão ser dados. A procrastinação é a luta entre duas funções cognitivas. O nosso sistema límbico, que visa o resultado imediato, e o córtex pré-frontal, que é racional no suporte para as conquistas a longo prazo. O que esse textinho está dizendo? Nós temos um corpo, e aí como o nosso corpo funciona? Eu tenho uma parte do meu corpo que fala assim, eu quero conquistas imediatas. Eu quero pra já. Aí sabe o que a gente faz? Rios. Aí fica o dia inteiro, às vezes, ali no rios, né? Aí olha, passa. Por quê? Você tem um retorno imediato de prazer. Você ri, você brinca, você se distrai. Você consegue ficar ali por horas e horas porque você tem uma recompensa do prazer, do relaxamento. E aí é comum a gente querer ficar preso ali. E de um outro lado, a gente tem um córtex pré-frontal, que é uma parte daqui do nosso cérebro na frente, que fala assim, não, peraí, você precisa conquistar. Que é esse que às vezes nos condena. Vira pra gente e fala, cara, você precisa romper, você não rompe, você não faz nada, vamos embora, vamos se mover, sai desse celular. Então, essa é a parte do nosso cérebro que quer nos levar a conquistas que demandam mais tempo, como uma faculdade, uma pós-graduação. Aí a gente vai ter um retorno depois de 1 ano, 2 anos, né? Depende aí da graduação ou da pós. Você só vai ter a recompensa do diploma mais à frente. E aí o que acontece? Esse é difícil de acessar. O mais fácil é, eu preciso ter relaxamento imediato. Tá com fome? O que a gente faz? Cara, vou largar tudo, vou comer. Tô com dor de cabeça? Ai, preciso descansar. Ai, tá desanimado? Cara, vou ficar deitado um pouco porque eu mereço. Então, nosso corpo biológico, ele faz isso comigo e com você. Ninguém aqui é diferente. Todo mundo tem uma luta ali que é, poxa, recompensa imediata ou aquela de conquista, pô, vou me formar na pós, né? Aí vem aquele imediato, né? Mas, poxa, eu poderia estar numa praia, poderia estar fazendo outra coisa. Então, a gente sempre vai ter essa luta. Mas aí, pode passar. Como eu expliquei, pode passar o outro. Já foi. E o outro. Mais um. E aqui eu quero entrar na parte principal. Que a procrastinação pode ser reflexo de um adoecimento emocional. Eu vim introduzindo tudo aquilo, toda a história, todo o contexto, a parte da figueira, para a gente pensar nisso. Que às vezes as nossas raízes, elas não estão curadas. A nossa base, ela não está curada. E isso faz com que, do lado de fora, a gente até às vezes tem uma boa aparência, mas não consegue frutificar. Não consegue dar aquele fruto que alimenta, que nutre, que as pessoas olham e falam, caraca, frutificou. Porque a raiz precisa de cura. A raiz precisa ser tocada. A gente precisa olhar para aquela base e falar, isso aqui eu preciso mudar. Isso aqui eu preciso reconhecer. Porque o Senhor, Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Todas as vezes que a gente se chegar ao Senhor com o coração contrito e quebrantado e falar, Senhor, eu preciso. A minha raiz precisa do seu toque, precisa ser vista, eu preciso te dizer, Senhor, que isso aqui está errado. E quando a gente chega nesse lugar, a mão poderosa do Senhor nos toca, nos renova. E aí a gente de fato é curado.
O meu caminho de cura, o meu processo de chegar aqui e falar isso abertamente para vocês, sem medo, sem nenhuma condenação de meu Deus, que vergonha, é porque eu passei pelo processo da mão do Senhor. Eu me humilhei a tal ponto, porque quem se humilha, isso é um ponto muito importante, quem se humilha nunca será humilhado, porque conta com a exaltação de Deus. Porque aquele que se humilha será exaltado. É promessa de Deus. Então, quando eu me humilho debaixo da poderosa mão de Deus, no seu tempo Ele vai me exaltar. Então, não há problema da gente reconhecer que as nossas raízes estão adoecidas. Porque Ele vai trazer o tempo da exaltação. Ele vai trazer o tempo de cura. E aí, de fato, a gente vai viver não mais de aparência como a figueira. A gente vai viver dizendo, olha, tá aqui o meu fruto. Eu precisei sim olhar para aquelas raízes feridas, machucadas. Não foi fácil, foi difícil. Eu chorei, olhar requereu de mim quebrantamento. Mas eu vi a restauração do Senhor. E eu profetizo que hoje é esse tempo na sua vida. O tempo da restauração. Um tempo de cura. Um tempo do abraço de Deus. Um tempo onde toda a condenação, toda a culpa serão desligados. Não mais pensamentos caóticos de que você não serve, de que você não presta. Mas pensamentos de paz, de amor. Porque Deus é um Deus amoroso, é um Deus gracioso. Deus é um Deus que te ama tanto, que Ele não está aqui para apontar seus erros. Às vezes é a gente que faz isso com a gente. Ele está aqui para curar as nossas raízes e ver de fato aqueles frutos lindos e dizer, meu filho amado, minha filha amada em quem eu me comprazo. Lá vai ele, lá vai ela, curada, restaurada, ele restaurado inteiro. É isso que o Senhor quer para você nessa noite. Próximo. E falando sobre cada ponto, a gente vai iniciar falando sobre baixa estima. Às vezes a gente procrastina porque a gente não acredita na gente. O Senhor está ali, olha, dizendo que você é especial, o quanto Ele te ama, Ele se entregou numa cruz por você. E às vezes a gente está lá, não, mas eu não sirvo tanto assim. Eu não sou uma pessoa tão boa. Mas você não sabe como foi o meu passado, você não sabe das minhas dores, você não sabe de tudo que eu vivi. E quem disse que o Senhor está olhando para você numa ótica humana? Eu tenho pensamentos de paz ao seu respeito. Pensamentos de paz. Esse é o pensamento do Senhor. Quando Ele olha para mim e para você, Ele vê um vencedor, uma vitoriosa. Ele olha e diz, nossa, aí vai, meu filho, por quem eu entreguei meu único filho para que ele pudesse ter vida e vida em abundância. Olha lá, Ele está desfrutando dessa vida em abundância. Porque o Senhor quer que a gente desfrute. É injusto quando a gente não desfruta daquilo que a cruz carregou para nós. Jesus foi lá e pagou um alto preço para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui se olhando no espelho dele e vendo, eu sou imagem e semelhança desse Deus. Ele não quer que você olhe segundo as suas feridas, segundo as suas dores do passado, mas Ele quer que você se veja através dos olhos dele. Imagem, semelhança, Ele é perfeito, Ele é perfeita. Não há imperfeição nenhuma, porque o sangue de Jesus está marcando o quanto você é inteiro nele, é inteira nele. Então essa tem que ser a nossa visão quando a gente olha no espelho. E às vezes a baixa estima, ela diz assim, que não acredita que possa realizar algo que agrega valor. Eu não vou fazer isso, deixa isso para outra pessoa, porque eu não sou tão bom, tão boa assim. Poxa, a Clara já é formada. A Clara vai fazer melhor do que eu. A Clara entende mais. Eu não vou nem conversar sobre esse assunto com a Clara, porque eu sou tão burro, tão burra. Ela vai perceber que eu não sei de nada. Às vezes a gente faz isso com a gente. E não é isso que o Senhor quer. Não é isso que o Senhor não pagou um alto preço para você dizer isso sobre você. Medo de julgamento, né? Medo de julgamento que tem origem na descrença que carrega de si.
Não, se eu fizer isso, todo mundo vai ver. Às vezes sobe aqui, tem aí um chamado, ó, hoje é teu dia, tu vai pregar, tu vai ministrar louvor, você vai fazer. E aí chega aqui em cima e fala, não sou capaz. Não, eu não posso ir. Não, vai todo mundo ver que eu errei. Vai todo mundo ver que eu não sei falar. Vai todo mundo ver. Você é perfeito, você é perfeita nele. Ainda que hajam erros, ainda que hajam imperfeições, ainda que não pareça humanamente perfeito, você tem uma essência. Lembra que a gente começou falando que cada plantinha dá o seu fruto? Eu não tenho o fruto de uma pregadora internacional que chega e levanta e exalta e vai. Mas o meu frutinho, né, que vem do Senhor, é um fruto de cura. É um fruto que Deus separou e falou, olha, é isso que eu faço na sua vida, é isso que eu quero que você ministre. E sim, você é imperfeita, sim, você não sabe falar muito bem, sim, você, sabe? Às vezes a gente fica igual Moisés, nossa, mas eu sou... Não, Senhor, mas quem sou eu? Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para libertar o seu povo? E o Senhor diz assim, o que importa é que certamente eu estarei com você. E às vezes a gente está assim, se preocupando com a aparência, e o Senhor está dizendo, certamente eu estarei com você. A gente não pode ficar confiando em si mesmo, dizendo, ai, eu sou bom, eu não sou bom. Você precisa acreditar que certamente Ele está com você, em cada passo. E essa crença e essa confiança vai te levar aos lugares que o Senhor sonhou para você. É pela fé. Próximo ponto. Alto grau de cobrança. Pessoa perfeccionista. A cobrança se torna tão alta que o efetuar se torna desgastante, por vezes abusivo consigo mesmo. Sabe, quando você está fazendo um trabalho, você faz bem, você desenvolve aquilo legal dentro das suas medidas e depois você vira e fala, não, tá horrível. Alguém olha para aquilo que você fez e fala, nossa, que incrível, caraca, que trabalho bonito, nossa, como você caprichou. E aí você olha e fala, nossa, isso daí eu poderia ter feito bem melhor. A necessidade de fazer perfeito, porque reconhece às vezes a sua identidade como fazer e não ser. Então, por exemplo, se eu tiver uma performance aqui muito boa, se eu fizer tudo muito bem, todo mundo vai ver o quanto eu tenho valor. Mas o seu valor não está por aquilo que você faz, está por aquilo que Ele fez. O seu valor está na cruz. O seu valor não está no quanto você acerta ou no quanto você erra. O seu valor está na cruz, no sangue de Jesus, que pagou um alto preço por mim e por você. E a gente não pode se perder disso, porque ser é muito mais importante do que parecer. Fazer, né? Que é aquela pompa de eu fiz aquilo, tu não sabe quanta coisa eu fiz. Já chega dando aquela carteirada, né? Ah, deixa eu te falar. Na época lá do início da faculdade, eu falava assim, quando eu for psicólogo, eu já vou chegar assim, boa noite, eu sou psicóloga Natália. Sabe de nada, inocente. E aí, durante o processo com o Senhor, Ele falou assim, você não precisa apresentar nada para ninguém, porque todo mundo vai ver o que você carrega. Todo mundo vai ver quem eu sou na sua vida. Todo mundo vai ver o quanto as minhas mãos te pegou e fez você alcançar lugares altos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E essa será a única identidade que importa. Não importa, Natália, o quanto você erre no caminho. Não importa o quanto você tropece no caminho. O quanto seja imperfeito o seu fazer. Ainda assim, certamente eu estarei com você. E isso te basta, porque a minha graça te basta. O meu poder, ele vai se aperfeiçoar nas suas fraquezas. Você só precisa confiar nisso. E quando você confiar que o meu poder está se aperfeiçoando naquilo que é frágil, naquilo que é fraco dentro de você, aí sim, o seu testemunho será poderoso. Porque não vai ser mais a Natália fazendo e se esforçando. Tem muita gente no mundo fazendo isso. Mas vai ser a minha mão graciosa, poderosa, te levantando, te sustentando. E é isso que o Senhor tem para mim e para você, meu irmão.
O Senhor quer te levantar e dizer, olha aqui, olha, essa aqui é a minha obra salvadora, redentora naquela cruz. A minha cruz fez isso aqui com ele, a minha cruz fez isso aqui com ela. Quando olhar mais para esse irmão que está do seu lado, você não vai ver mais simplesmente um ser humano, você vai falar, imagem e semelhança de Deus. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga isso para ele. Você é a imagem e semelhança de Deus. Tá vendo como essa pessoa é linda? Ela é linda porque reflete Jesus. Próximo. Ansiedade. A autocobrança já está tão alta que tem medo de não dar conta. Aí às vezes procrastina. Uma pessoa ansiosa, ela é procrastinadora. Porque ela não consegue. Ela está ali, eu tenho que fazer. Nossa, eu preciso fazer, se eu não fizer, vai todo mundo ver. Ai, vai ser horrível. E olha como a gente está vivendo um tempo de ansiedade. Quantas pessoas estão vivendo processos de adoecimento? Não é mais uma ansiedade comum. Está sendo uma ansiedade patológica. O consultório está enchendo, né, Clara? De ansiedade. E isso, às vezes, tem essa base. Eu preciso fazer para ser. E a gente não percebe que tem a raiz que precisa ser curada e tocada. A ansiedade desgasta tanto que a mente fica fadigada e acaba procrastinando. Não tem mente que dê conta. Imagina só, você está ali às vezes desenvolvendo um trabalho, que já dá trabalho, né? Tem esse nome por isso. Aí está ali fazendo. Aí não, mas eu preciso fazer outra coisa, se eu não fizer. Amanhã eu tenho isso aqui. Nossa, mas está tudo embolado. Olha só que cansaço. Olha como é desgastante a gente ficar fazendo. A gente precisa descansar. A gente precisa aprender a descansar. Aprender a deitar nos braços do Pai e dizer, Pai, eu tenho muita coisa para fazer, mas eu também preciso descansar. Quando a gente muda esse pensamento de que eu preciso fazer para ser, tudo vai mudando aqui dentro. Às vezes é uma base, uma raizinha que precisa ser mudada para eu e você sermos curados da ansiedade. Que nessa noite, Espírito Santo, o Senhor possa trazer revelação. Começa a tocar, Pai, aqueles que precisam, Pai, dessa cura. Deus, nessa noite eu decreto cura sobre toda ansiedade, sobre toda depressão, Senhor, libertação. Eu profetizo, Senhor, olhos abertos para revelação da sua identidade na vida dos seus filhos, Pai. Que toda mentira, que todo engano, que toda cultura desse mundo, Pai, em que o nosso valor está naquilo que nós fazemos, Pai, seja desligado dessa casa na autoridade do nome de Jesus. Eu profetizo os filhos curados, filhos restaurados, Pai. Filhos com olhos e visões abertas na autoridade do nome de Jesus. Amém. Próximo. Depressão. Quantas vezes a gente está sorrindo, mas aqui dentro está tudo quebrado. Eu estava assim. Só não reconhecia que era depressão. Porque a minha vontade de parecer era maior, né? Mas aqui dentro estava tudo quebrado. Eu já não me alimentava bem. Era café, porque eu precisava estudar. Eu precisava fazer o melhor. Para mostrar para o meu pai, que dizia que eu não ia ser ninguém, que eu era alguém. E aí, me alimentava mal, não dormia bem, não cuidava de mim. E quando a gente passa a perder esse amor próprio, de se alimentar bem, de fazer exercício físico, de dormir, a gente está adoecendo, irmãos. A gente não pode achar que isso é normal, não. O Senhor quer que a gente esteja integralmente inteiro. O Senhor, Ele é tão lindo, que Ele não quer assim um filho, uma filha com a vida espiritual lá em cima e às vezes o corpo físico está debilitado. Aí as emoções bagunçadas. O Senhor quer te alcançar nessa noite integralmente, por inteiro, por inteira. Próximo. E aqui está o texto para vocês refletirem
para eu e você refletirmos o quanto é real. Deus quer curar e cuidar da integridade do nosso ser. E o texto é em 1 Tessalonicenses 5:23, diz assim: que o próprio Deus de paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor quer você inteiro. O Senhor não quer simplesmente salvar você espiritualmente, você alcançar a bênção do Senhor. O Senhor quer te alcançar por inteiro. Eu lembro que eu vivi um processo essa semana na faculdade que eu fiquei assim, Senhor, que lindo. Eu fiquei tão emocionada na pós, né? Eu estava na pós e uma menina falou assim comigo, Natália, eu quero te agradecer. Eu falei, pelo quê, né? Ela, ano passado a gente teve uma conversa e você começou a me falar que você perdeu sua mãe de câncer. E você me disse que a médica proibiu o açúcar dentro da sua casa. E aí aquilo, eu não sei o que aconteceu, mas a minha mente ficou pensando. Eu passei as minhas férias inteiras pensando naquilo. E pensando. E eu nunca tinha conseguido largar o doce, era meu vício. Você não vai acreditar. Hoje eu boto uma colherzinha pequenininha no café. Hoje eu parei de comer doce. Agora eu estou produzindo minhas próprias comidinhas em casas. Estou produzindo salada e não sei o quê. E você não sabe da maior. Eu já perdi 5 quilos. Você não sabe da maior. Eu estava com problemas nos meus triglicerídeos, toda essa parte aí do corpo. E sumiu. Você não sabe da maior. Meu marido começou a me pedir marmita. E aí, não sabe da maior. O meu filho também. E eu achei aquilo lindo, porque às vezes a gente fica assim, ai, olha, tive um milagre sobrenatural de cura, de transformação, de libertação. Às vezes a gente quer que o furacão apareça para ver o Senhor. Mas o Senhor também aparece na brisa suave. E a brisa suave é uma pequena mudança que muda toda a sua casa. Olha que alegria! A casa inteira sendo restaurada na saúde física. Eu falei, Senhor, glória a Deus. Aí eu virei para ela e falei, Deus entrou na sua casa, minha irmã. Aí ela ficou me olhando assim, né? Porque eu até hoje não sei se ela é cristã, não é, né? Aí ela me olhou assim, eu falei, Deus entrou, olha quanta bênção você recebeu. Aí eu mudei, eu parei de comer besteira. Isso glorifica o nome de Deus. Quando eu e você mudamos hábitos que adoecem o nosso corpo, adoecem a nossa alma, isso glorifica a Deus. E a gente precisa entender que há uma responsabilidade não só espiritual, mas há uma responsabilidade de manter o meu espírito, que é realmente a parte espiritual, a minha alma, que são as minhas emoções, e o meu corpo. Essa carne aqui, ela precisa ser bem cuidada, ela é templo do Espírito Santo. Há uma responsabilidade que, às vezes, a gente se cobra. Eu preciso mudar, eu preciso fazer dieta. Como é difícil fazer dieta. Mas você sabia que o seu milagre, o meu milagre, está a uma oração de distância? Se a gente virar para Deus e falar assim, Senhor, eu quero mudar. Eu não consigo. Eu já tentei, eu já usei as minhas forças. Mas eu não consigo. Me ajuda? Meu irmão, minha irmã, você vai ver que a sua vida vai revolucionar, porque a gente alcança a promessa pela fé, a gente alcança a bênção de Deus pela fé, e se você crê que o Senhor pode te tocar e fazer você mudar seus hábitos, a sua rotina, a forma que você se vê, o Senhor vai te tocar e vai revolucionar a sua história. Aquela cruz é para isso, é para revolucionar o legado dele na sua vida. Que a gente possa assumir esse lugar e entender o Senhor me quer por inteiro, por inteira. Próximo. E aqui eu quero falar um pouco sobre isso. Cuidando das 3 esferas. Será que a gente tem cuidado? Será que a gente às vezes se preocupa tanto, né? Às vezes de, cara, não, minha vida espiritual, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar e vambora. E aí a sua vida espiritual está muito boa. Mas às vezes sua vida emocional está abalada. Porque sai de um trabalho, corre para um lado, corre para o outro e vai. Não, eu tenho que ir, eu tenho que conquistar. Aí, consequentemente, seu corpo sofre. Por quê? Eu não tenho tempo para exercício físico. Eu não tenho tempo para comer direito. Não, comer direito é caro.
Se eu for comer direito, uma saladinha na rua é tudo muito caro. E aí a gente vai deixando as áreas que são extremamente importantes de lado. A vida emocional fala sobre autocuidado, tempo de descanso. Será que você descansa? O próprio Deus descansou, hein? O Senhor descansou. Ele fez a obra linda, maravilhosa, e depois ele descansou e ficou contemplando. Você sabia que, cientificamente, quando a gente está ansioso, se a gente ficar olhando para o céu por um tempo, abaixa a nossa ansiedade? Isso é cientificamente comprovado. Olha que lindo. O quanto o Senhor quer que a gente contemple o favor dele na nossa vida. O quanto o Senhor quer que a gente contemple a beleza de toda a criação, de tudo que ele fez, de tudo que ele construiu. Será que a gente tem contemplado ou a gente está nessa roda de vou fazer, vamos embora, o Senhor quer que eu conquiste, quer isso? O Senhor quer que você contemple toda a criação, desfrute. A vida não pode ser só um peso, só trabalho. A vida também precisa de desfrute, precisa de momentos de alegria, de momentos onde você se desliga de tudo, respire fundo, durma, né? Esse negócio de, não, dá tempo a gente conquistar a madrugada inteira, a gente tem que fazer algo que ninguém está fazendo para conquistar as coisas. Gente, aí tu acaba com a sua saúde. Aí quando tu vê, tu está totalmente abalado na saúde, não é isso. Precisamos ter responsabilidade, não, peraí, eu vou dormir sim. Eu vou ter uma boa noite de sono, não vou me culpar por isso. Eu não vou me condenar quando eu estiver extremamente estressado, quando eu estiver pilhado e eu decidir dormir. Ou não assumir mais uma responsabilidade. Porque às vezes a gente está assim, vem essa responsabilidade, vem outra, e vem. A gente vai agarrando tudo. E quando vê, a gente está assim, ó. Aí, dentro de casa, o marido fala, né, ou a esposa fala, o que é? Não acontece com vocês não, né? Só comigo. Porque a gente está cansado. Está desgastado. E às vezes o Senhor, Ele quer tirar a gente dessa tantas coisas para fazer, para puxar a gente para dentro de casa e falar assim, eu quero que sua energia esteja inteira para você servir o seu primeiro ministério, que é a sua família. Que é a sua casa, que são os seus filhos. Eu quero que você cuide com amor, com zelo. Porque eu cuido de você com amor e zelo. E eu quero que você reproduza as minhas atitudes dentro da sua casa. Eu quero que a sua família seja a primeira a desfrutar daquilo que eu estou fazendo dentro de você. Será que a gente tem dado prioridade para isso? Estava conversando isso com a minha amiga aqui, pastora Débora. Eu falei assim, pastora, eu estou apaixonada. Porque eu já vivo muitas, assim, graças a Deus, muitas bênçãos dentro da minha casa com meu marido. A gente sai, passeia. Mas Deus, esse tempo, tem falado, eu quero mais. Entra mais na sua casa aí. Eu estou renovando minhas panelas. Aí eu, comprei panela nova, que panela linda. Vou fazer comida, não sei o quê. Aí comprei air fry. Eu falei, vou fazer agora comida saudável. A minha casa vai ser saudável. E celebrando com isso. Porque eu estou cuidando daquilo que é mais precioso, que é o meu primeiro ministério, o meu marido. E em breve, se Deus quiser, vem o nosso filho. Então, assim, é uma bênção a gente poder desfrutar disso e encontrar prazer. A nossa casa, ela precisa ser prazerosa. Eu preciso olhar para a minha casa e falar, vou voltar para a minha casa. Ai, que maravilha. A gente precisa restaurar o ministério de casa. E quando a gente restaurar esse ministério, a gente vai para o lado de fora e vai dominar esse mundo para Jesus, meu irmão. Não tem jeito, uma família restaurada, ela é potente. Ela exala Cristo. Ela não precisa fazer força. Ela está exalando, ela está passando. Cara, que casal abençoado. Caraca, quanto amor nessa família. Eu olho para esses dois. Teve uma vez que falaram assim para mim. Não é possível. Vocês postam, vocês saem muito, vocês estão muito juntos. Eu acho que tudo isso é uma fachada. Eu falei, não é fachada não. O nome disso é Jesus. É Jesus dentro de uma casa sendo cultivado, trabalhado. A gente trabalha mesmo dentro da nossa casa. A gente abre mão de muita coisa para cuidar um do outro. Por quê? Porque a gente entende que primeiro ministério é a família. E isso vai frutificar. Tudo aquilo que a gente investe, frutifica. Faz parte do processo. Eu planto e eu colho. Próximo.
precisamos discernir os pontos que precisamos cuidar. Sentimentos de culpa, rejeição, abandono, baixa estima, falta de valor, apontam para raízes feridas. E você é a imagem e semelhança do próprio Deus. Ele te chamou para deixar um legado através do seu Espírito Santo. E a palavra diz em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Acessar a boa, perfeita vontade de Deus requer que a gente abra a mão desses pensamentos, dessa cultura terrena, que diz para você, você precisa abandonar sua família para você conquistar, você precisa trabalhar mais para você ter mais sustento, você precisa investir mais, fazer, faz. Você já reparou como o mundo ele é diabólico mesmo? Ele quer arrancar da gente o prazer de desfrutar de uma família, o prazer de desfrutar de um bom alimento, o prazer de desfrutar de descanso. Ele quer que a gente só produza. Faz. Fica mais tempo no seu trabalho, passa do horário, vai, porque você vai conquistar muita coisa. E o Senhor diz pra gente, não se conforme com a cultura desse mundo, mas transformai-vos pela renovação. Entenda que eu cuido de você. Eu que cuido da sua casa, eu que cuido do seu sustento, eu que cuido de tudo. Toda a provisão que você precisa está em mim. Eu sou a resposta, eu sou a presença que você necessita. Eu sou a cura que você está buscando. Eu sou tudo aquilo que você incansavelmente tem buscado do lado de fora. Olha para mim e eu vou restaurar as suas raízes. Eu quero pensar nisso com vocês, sabe? O quanto a gente tem olhado para Deus e abandonado isso daqui. É loucura, mas o Evangelho é loucura. O Evangelho não é simplesmente a gente olhar para a palavra e falar, nossa, que palavra linda. É para a gente viver. Eu vou viver a plenitude dos céus. Quantas vezes as pessoas falaram para mim, Natália, você poderia estar muito mais longe. Você é uma boa psicóloga, você fala bem e tal, você poderia abrir seu espaço, poderia conquistar e pá. Falei, mas Deus me chamou para conquistar a minha casa. Eu não abro mão para conquistar clientes e crescer demais se eu não tiver tempo de olhar para o meu marido e para as necessidades dele. Meu marido tem um ministério e o meu primeiro ministério é o ministério de auxiliadora. Eu vou auxiliar esse homem, eu vou nutrir esse homem e esse homem vai derrubar as portas do inferno. Quando eu olho para ele, eu falo, cara, tu é uma potência. Todo dia eu estou nutrindo. E o diabo falando, nossa, Natália não é nada. Natália não é ninguém. Às vezes eu escuto, não, Natália é só a esposa do Dioguinho. E tá tudo bem. Porque fazer bastidor para quem é potência é uma honra. Que sim, meu marido é o cabeça, que ele cresça e represente a nossa família. Né? Que Jesus o leve a dimensões potentes. Eu não preciso disputar isso. Não preciso de visibilidade. Eu não preciso ser a melhor no que eu faço. Eu só preciso ser filha. Eu só preciso todos os dias sentar dentro do meu quarto, fechar aquela porta e saber que eu sou filha. Falar, cara, meu Deus está aqui comigo. Meu Deus está me dando tudo aquilo que eu preciso. Eu não tenho falta de nada. Eu gosto muito daquela música da Jéssica Augusto. Eu não sei cantar não, tá? Mas ela diz assim, pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Ela é linda. Sabe por que ela é linda? Porque ele é pastor, ele é mestre, ele é cuidador. E às vezes quando os problemas da vida se levantam e falam assim, você não vai conseguir, você não vai chegar, você é menor, você é problemática, você é ruim. Eu sento no meu quarto assim, fecho aquela porta. Às vezes eu boto até meu marido para fora. Assim, vai lá, já deu tua hora de trabalhar, vai. Aí ele sai, fecha a porta. Aí eu sento assim,
Lá tem uma janela que tem uma vista para uma montanha. E eu fico assim, pastor, mestre, de nada eu tenho falta. Será que hoje você pode dizer isso? Mas não só dizer, viver. Eu queria convidar o ministério de louvor. Eu posso orar, finalizar? A música é essa, vocês sabem? E eu vou pedir para que a igreja fique de pé. E eles vão cantar. Quase que eu caio. Eles vão cantar essa canção. Mas eu queria que a gente fizesse um coral. Que a voz deles aqui, eu sei que está alto, está com o microfone, mas que pudesse ser de fato abafada pelo nosso grito, como igreja, cantando num lindo coral. E eu sei que o Espírito Santo nesse momento, porque não é a Natália, mas o Espírito Santo nesse momento vai começar a ministrar o seu coração. E ele vai começar a trazer as raízes que precisam ser restauradas, que precisam ser curadas, tocadas. E quando essas raízes começarem a vir à sua mente, você vai aumentar o seu tom de voz de forma profética e vai dizer: pastor, mestre, de nada eu tenho falta. E eu sei que nesse momento o Senhor vai te curar. Porque é por fé. Não é porque alguém pôs a mão, alguém falou, mas é pelo tanto que você acredita que se tocar na orla dele, você vai ser curado, você vai ser curada. Então creia que enquanto o ministério canta, esse é o momento de você tocar, tão somente tocar na orla dele e ser curado. Amém? Declare em alta voz essa canção, meu irmão. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Eu tenho paz.
posso juntar a minha fé. Vou pedir para você dar as suas mãos para o irmão do lado. Às vezes, a gente tá um pouquinho maior na fé, né? Mas às vezes tem aquele irmão que tem um pouquinho mais de dificuldade. E como igreja, a gente é potente, é um corpo, é uma família. E quando a gente ora pelo outro, quando a gente intercede, aquilo vem sobre a gente. Jó foi curado assim, orando pelos seus amigos. Então que nesse momento a gente possa interceder. Eu vou estar orando aqui, mas quero te convidar a orar também por esse irmão que está do seu lado. A gente é uma família, amém? Senhor, nesse momento, Pai, eu quero te pedir, Pai, alcance os seus filhos, Pai, com revelação, Jesus. Revele a verdadeira identidade, Pai. Senhor, que a sua graça seja liberada nessa noite, Pai. Comece a tocar corações. Comece a quebrantar corações. Comece a trazer à memória, Senhor, aquilo que precisa ser tratado, aquilo que precisa ser curado. Jesus, restaura, restaura, porque Tu és o restaurador, Tu és a resposta, Jesus. Eu clamo a Ti, Senhor, aquele que entrou aflito, entristecido, Jesus. Pai, nessa noite toca, libera uma unção de cura sobre esse lugar e toca os nossos corações. Que não seja somente esse momento, Pai, mas que o Senhor continue a ministrar. Senhor, batiza os seus filhos, Pai. Renove o espírito, Pai. Dê ânimo, dê força, dê vigor. Restaura a Tua noiva, Jesus. Que possamos restaurar os nossos lares, Pai. Nos leva para esse lugar de restauração familiar, Pai. Oh, Jesus, Tu és aquele que restaura, Pai, a relação do marido com a esposa, da esposa com o marido, dos pais com os filhos e dos filhos com os pais. Senhor, eu profetizo nessa noite restauração, cura na família, na autoridade do nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, que o Teu Espírito reine, que Teu Espírito ministre, que Teu Espírito seja o guia, Pai. Oh, Jesus, eu clamo a Ti na autoridade do nome de Jesus por um revestimento. Reveste com o Teu sangue, Jesus. Reveste, Senhor, de toda a armadura celestial. Que todo intento maligno seja desligado na autoridade do nome de Jesus. Senhor, toda tentativa do inferno de destruir famílias nessa casa seja desligado na autoridade do nome de Jesus. Eu profetizo famílias curadas, famílias restauradas, famílias benditas em Ti, Pai. Senhor, restaura o lugar de nutrição. Que possamos nos responsabilizar como nutridores da nossa casa, Pai. Oh, restaura o nosso secreto, Jesus. Restaura, Pai, a comunhão dentro do quarto, Pai. Oh, Jesus, nós profetizamos como igreja, Pai, um tempo de restauração e cura na autoridade do nome de Jesus. Amém.